Se eu tivesse que estudar para concurso de novo hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com um conhecimento de mundo que eu acabei adquirindo e trazendo para o hoje, eu faria algumas coisas diferentes. E curiosamente eu não estou falando de matérias, de disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, português, afro, blá 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 blá, blá, não. Eu estou falando de mentalidade, escolhas de vida, vida real. Eu passei muito tempo estudando. Eu vivenciei na pele todo esse processo que o concurseiro passa, que é a tal da culpa, que é o tal do medo, que é o tal do cansaço, a tal da frustração. Mas eu também vivi muitos momentos de esperança, né? Daquele negócio do quase lá. E quando a gente finalmente consegue passar, a gente percebe uma coisa curiosa. A gente percebe que não foi só a aprovação que nos transformou, mas o processo inteiro, o processo como um todo, nos transformou em uma nova pessoa. Mas olhando para trás, tem algumas coisas que eu faria diferente. E se você está começando agora, talvez ouvir um pouquinho da minha viagem na maionese aqui agora pode te ajudar a economizar um tempo considerável, de repente, de desgaste desnecessário. Primeira coisa que eu faria diferente: eu cuidaria do meu cabeção. Quando eu comecei, eu achava que estudar para concurso público era só uma questão de ter disciplina, mas não era. Era uma questão de você ter a cabeça no lugar, ter um psicológico bom, porque pode verificar em qualquer concurseiro. Além de ter que estudar as disciplinas que estão no seu edital, você tem que lidar com o fato de que você vai duvidar de si, você vai ficar se comparando com os outros concurseiros, você vai achar que você está atrasado, mas isso você vai achar o tempo inteiro, que você está deixando a sua vida de lado e que você vai perder esse tempo de vida e que esse tempo de vida não volta mais. Você pode morrer amanhã. E aí, o que você fez na sua vida? Você só estudou? Tu vai pensar nisso o tempo todo. Você vai achar que você não nasceu para isso, que não era para você estar nesse caminho, porque isso não é para você. Você não tem capacidade de passar numa prova de concurso. Você vai pensar isso o tempo inteiro. E se a sua cabeça não estiver minimamente protegida, minimamente estruturada, parceiro, o estudo vai virar um sofrimento, vai virar um negócio triste de se viver. Então hoje, com o cabeção que eu tenho hoje, grisalho que só a bexiga, tô dizendo a você, grisalho todo, eu investiria em terapia, obviamente, né? Se eu tivesse condições. Quando eu estava desempregado, estudava para concurso, eu não tinha condições de pagar terapia. Mas aí, a terapeuta que me acompanhava antes da liseira da desempregada, ela conseguiu continuar me atendendo a preço social. Então, de repente, eu iria atrás de algum profissional que pudesse me atender na camaradagem, tá entendendo? Porque a terapia, ela vai fazer diferença sim, não subestime não, para com isso. E você é uma pessoa inteligente não subestima a terapia. Mas além de terapia, eu investiria mais em autoconhecimento, porque o concurseiro que consegue se observar mais, se analisar mais, se perceber mais, ele começa a ficar mais consciente dos seus próprios limites. E esse autoconhecimento é importante, não só para que você respeite esses limites, né? Porque se você não conhece os seus limites, você não tem como respeitar. Você não sabe nem quais são os seus limites, como é que tu vai respeitar? Mas também para você entender até onde você pode ir, seja naquele dia de estudo, cheguei até meu ponto, se eu passar disso daqui, eu tô sendo fominha, o meu cansaço não vai me deixar progredir aqui na compreensão que eu preciso ter para poder me desenvolver nessa matéria. Você tá entendendo? O autoconhecimento te ajuda a respeitar limites. Respeitar limites é importante em qualquer contexto, não é só aqui no mundo dos concursos, não. E outra coisa que eu faria nessa parte de cuidar um pouco mais do meu psicológico, o cabeção, eu iria tentar trabalhar mais a maneira como eu lido com as frustrações, porque se tem uma coisa que concurseiro vai vivenciar o tempo todo é com frustração. Seja aquela frustração de ter chegado perto e não ter conseguido, seja a frustração de ter estudado tanto e depois que pega o gabarito de uma prova se dá conta de que não sabia era nada. Seja essa frustração também de você ficar no cadastro de reserva e criar aquela expectativa de que vai chegar na sua colocação e aí chega no 4º ano de validade do concurso, eles chegaram em 1538, mas não chegou em 1539. O que você vai ter que lidar? Com a sua frustração. Vai ter que lidar com a frustração, porque tu vai ficar frustrado, menino, muito frustrado. Então cuidar
da sua cabeça é importante, porque a maior batalha do concurseiro não é a prova. A maior batalha do concurseiro é ele mesmo. Segunda coisa que eu faria diferente, se eu tivesse que começar a estudar para concurso hoje, é fazer uma curadoria para escolher melhor o que consumir. Se tem uma coisa que rouba a energia de quem estuda, é ficar comparando o seu desenvolvimento, o seu progresso com o desenvolvimento e progresso dos outros. Então, com certeza hoje eu seria muito mais seletiva com redes sociais. Redes sociais, a minha experiência não me deixa falar isso com receios de estar falando besteira, porque foi uma coisa que deu certo pra mim, mas não deu certo pra mim apenas porque me gerou uma aprovação, não. Mas deu certo pra mim porque além da aprovação, me transformou no sentido de não ter mais hoje aquela necessidade que eu tinha antes de estar o tempo todo conectada na vida dos outros. Eu me dei conta que eu era uma tremenda de uma fofoqueira afrodescendente. Então, eu não perderia mais o meu tempo com redes sociais. E a minha experiência me mostra que isso é super sábio. Mas eu também seria muito mais seletiva com os conteúdos motivacionais vazios que eu já perdi muito tempo consumindo. Tem uns conteúdos motivacionais que são tão vazios, que ao invés deles me motivarem, eles me colocavam mais para baixo do que eu já tava, porque eu já vi professor aqui no YouTube fazendo vídeo motivacional, chamando a gente de liso. Não quer desistir não de estudar para concurso não? Olhe para sua conta bancária, lembra que você é um pobre, que você é um miserável, que você não tem aonde cair morto. Isso não é motivação. A gente não precisa se derrubar para se motivar. Nem tudo que parece inspiração é saudável. Às vezes tudo que você precisa é de silêncio. Cala sua boca. Enche a tua boca d'água e deixa a água lá dentro para você ficar calado. Chico Xavier que ensinou isso. Terceira coisa que eu faria diferente, eu respeitaria mais o tempo do processo. Isso eu faria diferente com certeza. Uma coisa que todo concurseiro faz é começar a estudar para concurso público achando que vai ser rápido. Eu me inscrevi aqui no concurso do INSS, o edital abriu ontem, a prova daqui 3 meses, eu vou começar a estudar bem bonitinho e vou passar. Eu vou passar sim, eu sou capaz. Sim, você é capaz, mas é muito provável que você não vai passar assim de primeira não, meu parceiro. A realidade é essa, concurso público não é um projeto de curto prazo, não. As exceções das exceções é que conseguem esse tipo de proeza, você tá me entendendo? Você tem que aceitar. Entenda que esse projeto é de médio para longo prazo. E é melhor que você aceite isso logo do início, porque senão você vai ficar alimentando a expectativa errada do processo. E isso vai fazer com que você tenha grandes frustrações, porque você vai começar a perceber que você não está conseguindo sucesso logo no começo. E é aí que muita gente desiste. Concurseiro, a gente tem que entender que a gente está subindo degraus. E na frente da gente tem outras pessoas que começaram antes. A gente tem que ir seguindo essa filinha, subindo os degraus. E o que seria subir esses degraus? E angariando, e acumulando esse conhecimento que a gente vai acumulando na medida que a gente vai estudando para provas e provas e provas. Então hoje eu já começaria sabendo, isso daqui pode levar um certo tempo, esse tempo não necessariamente é um tempo curto, pode ser que isso demore alguns anos para acontecer, para dar certo, e tá tudo bem. Concurso público é uma maratona, querida, é uma maratona, não é uma corridinha ali de 2 km, que é o máximo que eu consigo dar numa esteira, me acabando, já quase tendo um piripaque, não. Olha, 2 km eu não consigo correr 100 metros. Quarta coisa que eu faria diferente, eu pararia de me tratar como uma máquina, porque todo concurseiro vive nesse modo de culpa. Eu não consegui estudar hoje, culpa. Eu descansei, culpa. Eu saí e fui comer pizza porque era aniversário da minha amiga de infância, culpa. Eu demorei para entender que o descanso, ele é tão parte do processo de estudar para concurso do que a minha necessidade de ter que aprender a diaba do raciocínio lógico. Descanso não é perda de tempo, descanso é manutenção. Estudar cansado, estudar ansioso e estudar mentalmente esgotado não é sinônimo de produtividade, é puro desgaste. Quinta coisa que eu faria diferente, eu lembraria todos os dias
dos motivos que me fizeram começar. Porque tem momentos no meio do processo que você simplesmente se esquece. Você só consegue enxergar o edital, aquele monte de tópico amarelo que você tem que transformar em verde. Você só consegue enxergar a prova e aquele candidato desgraçado que vai abrir aquele pacote de Ruffles no meio da prova para te tirar a concentração. Você só consegue enxergar a matéria, você só consegue enxergar a cobrança. E eu não tô nem falando do boleto, eu tô falando da cobrança. Você com você mesmo. Vivendo nesse modo, você esquece de todos os motivos que te trouxeram até aqui. Então eu faria mais pausas para me lembrar o tipo de vida que eu quero construir, para me lembrar do tipo de pessoa que eu quero me tornar, da segurança que eu quero ter, da dignidade que eu quero proporcionar para mim e para os meus, porque o que sustenta a disciplina são os nossos propósitos. E é claro, eu também teria bebido mais água. Menino, o intestino, ele solta quando você bebe água. Isso aqui é vida, minha gente. Isso aqui é milagroso. Teria dormido mais cedo também, apesar dessa bonita que não me deixar, né, querida? Que você fica louca na madrugada, bicha. E eu também teria surtado um pouco menos. Ou pelo menos tentado, né? Eu espero que esse vídeo tenha te nutrido com alegria e esperança. E que você crie vergonha na sua cara e volte a estudar quando acabar esse vídeo aqui. Ele tá acabando, tá? A única coisa que falta para ele acabar é eu pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Blá, 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 blá. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!